Os amigos e amigas que me acompanham pelo Facebook, hoje nós queremos conversar um pouco sobre esse grande santo da igreja, e um santo dos nossos tempos modernos, porque morreu em 1968, né? Nós já éramos nascidos, muitos de nós, o Santo Padre Pio, Santo Padre Pio italiano de Pietrelcina. Amanhã é dia de Padre Pio. Então, eu penso que vale a pena nós fazermos aqui uma conversa, uma meditação sobre ele, aprendendo com o Padre Pio. Inclusive, quero fazer uma meditação aqui sobre as coisas que ele ensinou, porque eu penso que uma catequese simples e profunda é nós conhecermos a vida dos santos. Nós ouvimos tantas pessoas, né? Ouvimos tantas palestras, nós lemos tantos livros, mas, na verdade, meus irmãos, nada pode ser comparado com a vida de um santo. Porque os santos estão no céu, os santos foram canonizados, ou seja, os santos, eles, na verdade, eles receberam já a aprovação de Deus, estão, né, na glória de Deus, estão ali intercedendo por nós sem cessar. A igreja nos ensina uma coisa muito interessante, né? Que os santos intercedem por nós sem cessar, apresentando diante de Deus os seus méritos, os méritos das suas boas ações durante a vida, né, para o nosso bem. Então, eu penso que uma maneira de nós nos colocarmos debaixo da proteção do Padre Pio, uma maneira de nós pedirmos a sua intercessão, é conhecer um pouco a sua vida, conhecer seus milagres, conhecer os estigmas que ele recebeu, não é? Nas mãos. Foi o primeiro sacerdote, talvez o único sacerdote que a gente conheça que recebeu os estigmas, porque São Francisco não era sacerdote, São Francisco era leigo, né? Padre Pio era sacerdote. Bem, eu gostaria então de começar, né, falando um pouquinho da vida do Padre Pio. Quem foi o Padre Pio? Há muitos livros publicados sobre a vida do Padre Pio, várias editoras católicas, né, tem livros sobre o Padre Pio, né? E eu gostaria aqui de colocar apenas um resumo da vida dele, para depois a gente colocar um pouco também daquilo que foram os milagres do Padre Pio, as bilocações que ele teve, né? Enfim, todas as maravilhas que Deus realizou através dele. Esses dias, eu entrevistei no meu programa Escola da Fé, pela Canção Nova, entrevistei um padre italiano chamado Giovanni, que está há muito tempo já aqui no Brasil, no Sul, e ele conheceu o Padre Pio. E ele contou uma história muito interessante na Escola da Fé sobre a própria vida dele, né? Isso é coisa que ele testemunhou. O Padre Giovanni disse que quando ele era moço, ele tinha assim um certo chamado ao sacerdócio, mas ele não se decidia, ele não tinha convicção se ele ia ou não ia, né? Bom, aí ele contou isso para um amigo falou para ele, faz o seguinte, arranja uma namorada que você vai esquecer esse negócio de ser padre. E ele arranjou a namorada, mas continuou aquele desejo, né, ainda aquela dúvida de ser ou não padre. Aí terminou o namoro, aí ele gostava muito de avião, e ele conseguiu num aeroclube lá da cidade dele, uma bolsa para ele tirar o brevet, né, de aviador, piloto de avião. E ele conseguiu, aí disse, eu acho que com isso aqui eu vou acabar esquecendo esse negócio de sacerdócio. Bom, por fim, depois de 3 anos, um amigo convidou para ele ir lá em São Giovanni Rotondo, onde morava o Padre Pio, né? Mas eram 1000 quilômetros de distância, tinha que atravessar quase que a Itália inteira para chegar lá. Mas ele devia muito um favor para esse amigo, então ele disse, eu vou. E acabou indo, né, com um amigo lá, viu, o Padre Pio. E aí se inscreveu para confessar com o Padre Pio, e, nossa, ele contou que o Padre Pio levava, as pessoas esperavam, se fosse homem, esperavam 1 mês para se confessar com o Padre Pio. Se fosse mulher, esperava 3 meses, porque havia muito mais mulheres para se confessar. E sabe que as mulheres confessam mesmo, muito mais do que os homens, né? Mas ele disse que por um verdadeiro milagre, eles só podiam ficar 3 dias ali, por causa de despesa de hotel e tudo mais, eles só podiam ficar 3 dias ali em São Rotondo, e no 3º dia, ele explicando para as pessoas, ele conseguiu se confessar.
E conversou com o Padre Pio, depois que ele contou os pecados do Padre Pio, o Padre Giovanni contou no nosso programa que ele disse ao Padre Pio o seguinte: o Padre Pio, eu tenho aqui uma certa tentação para ser padre. Ele falou, aí o Padre Pio respondeu para ele: tentação? Já faz 3 anos que Deus está te chamando e você não responde para Deus nunca. Impressionante, sem ele saber de nada. O Padre Giovanni disse que saiu dali, teve uma crise de choro, não é? Foi participar, inclusive, de uma procissão que ia ter, né? E no meio de milhares de pessoas que pediam para carregar o andor de Nossa Senhora, ele milagrosamente conseguiu ser uma das pessoas que carregavam o andor de Nossa Senhora, e ele voltou para a cidade dele, e ele foi para o seminário e foi ser padre. Olha que coisa impressionante, esse encontro com o Padre Pio fez com que o Padre Giovanni, que tem 80 anos de idade, veio aqui à Canção Nova no meu programa e deu um testemunho maravilhoso, né, sobre o seu sacerdote, como é ser padre, uma obra do Padre Pio. Muito interessante. E a gente vê uma coisa interessante, né? O Padre Pio mandou que ele fosse, né, à procissão de Nossa Senhora. E ele foi. E carregou o andor. No meio de milhares de pessoas que ali, nesse tempo, o Padre Pio já estava altamente procurado. Então a gente vê, meus irmãos, a importância de uma procissão. Eu aproveito esse detalhe para chamar a atenção disso. Eu me lembro que nas aparições de Fátima, as pessoas davam dinheiro para as crianças, né? Lúcia, Francisco, Jacinta, e as crianças perguntaram para Nossa Senhora: o que nós vamos fazer com esse dinheiro aqui? Nossa Senhora disse assim: vocês vão fazer 2 andores com a minha imagem. Um andor, uma procissão, vai carregar os meninos. Outro andor vai carregar as meninas. Olha que coisa impressionante. Nossa Senhora pediu para as meninas em Fátima fazer a procissão. Sabe, meus irmãos, eu tenho percebido que as procissões têm diminuído. Eu tenho percebido que as procissões têm sido mal feitas. Não, claro, não é todo lugar, não. Mas eu percebo que antigamente havia mais fervor. Rezava-se o terço, uma caminhada pelas ruas, carregando o andor de São José, na festa de São José, de Nossa Senhora, nas festas de Nossa Senhora, né? A procissão importantíssima, obrigatória de Corpus Christi, precisamos valorizar isso. Então, coisa que a gente vai aprendendo aí, né, com os santos. Bem, mas o Santo Padre Pio, de Pio Tricina, Santo Padre Pio de Pietrelcina, ele era chamado de Francesco Forgione, né? Pio é um nome que ele recebeu. Pio quer dizer piedoso, né? Então, ele chamava-se Francesco Forgione. Ele nasceu em Pietrelcina, exatamente onde depois ele ficou, né? No pequeno povoado ali da província de Benevento, na Itália, e ele nasceu exatamente no dia 25 de maio de 1887. Padre Pio viveu durante a Segunda Guerra Mundial, inclusive houve vários acontecimentos importantes sobre a Segunda Guerra Mundial. Ele pertencia a uma família muito simples, muito humilde, né? Seu pai chamava-se Grazio Forgione, a mãe chamava Maria Giuseppa, e desde muito menino, Francisco, ele já experimentava assim, um desejo de se consagrar a Deus, né? Inclusive o biógrafo dele conta que com 5 aninhos de idade, ele já tinha experiências místicas, de revelações, de aparições. Quer dizer, a gente percebe que era uma pessoa assim, meio que escolhida por Deus e com graças especiais, né? A gente percebe isso na vida do Padre Pio. E assim ele se tornou franciscano, né? Foi o primeiro sacerdote, como eu disse, que recebeu os estigmas na mão, né? E tinha realmente carismas, dons especiais, dom de saber o que as pessoas estavam pensando, saber o que as pessoas estavam falando, né? Coisas extraordinárias, e entregou a sua vida a Deus para salvar almas. Quer dizer, o verdadeiro sacerdote é aquele que entrega a vida para Deus, ele morre para si, para viver para Deus, para salvar almas. Assim era o Padre Pio, né? Bom, desde 1892, né? 1992, quando ele tinha apenas 5 anos de idade, né? O seu biógrafo diz que ele já vivia essas experiências místicas, né? Êxtases, né? E aparições eram frequentes, mas que ele achava assim uma coisa normal, né? Bem,
Em 6 de janeiro de 1903, o Padre Pio, que já tinha aí 16 anos de idade, ele entrou como clérigo na ordem dos capuchinhos franciscanos, né? E foi ordenado sacerdote na Catedral de Benevento, da Itália, uma catedral bonita, né? No dia 10 de agosto de 1910. Portanto, é um santo do século XX. Por isso que é interessante a gente olhar para o Padre Pio, assim como o São João Paulo II, São João 23, Madre Teresa de Calcutá, são santos dos nossos tempos. Quer dizer, mesmo nesses nossos tempos, com todas as dificuldades que nós temos hoje, da mídia e tudo mais, temos esses homens mostrando para nós que é possível viver a santidade, né? Bom, depois, no dia 4 de setembro de 1916, então ele chegou, né, aí no convento de São Giovanni Rotondo, né, onde então ele ficou aí até o dia 23 de setembro de 1968, quando ele morreu. E aconteceu algo muito interessante nesse mês de setembro de 1968. Aconteceu que as pessoas fizeram um simpósio sobre o Padre Pio, exatamente no mês de setembro de 1968, né? E ninguém podia esperar, né, que exatamente nesse dia, às 2h30 da manhã, o Padre Pio morreu. Né? Quer dizer, parece que quando as pessoas estudavam ali, ele ainda vivo, né? As pessoas estudavam, né, os seus milagres, as suas bilocações, que já acreditavam, né? Ali, Padre Pio, no meio daquilo ali, ele faleceu. Bom, os santos, eles têm algumas características que são assim meio que denominador comum entre eles. Quando a gente lê São Francisco, lê Santo Agostinho, lê Padre Pio, a gente vê alguma série de denominadores. Uma dessas coisas era a oração. Claro, nenhum santo é santo sem oração. Padre Pio ele dedicava assim, a oração com grande fervor, né? Aproveitando inclusive a solidão da noite, nas madrugadas, né? Visitava diariamente, né, assim, longas horas, Jesus no sacrário, ficava ali em adoração. Era outra característica dos santos. A devoção a Jesus no sacrário, a devoção à Virgem Maria. Todas as pessoas que conseguiam uma graça, um milagre com o Padre Pio, diziam, vá agradecer a Nossa Senhora. Vá agradecer a Nossa Senhora. É impressionante. Sabendo que ele tinha também uma devoção muito especial, né, ao anjo da guarda, como a gente vai ver aqui com um pouco mais de detalhe daqui a pouco. Bem, uma outra coisa interessante é outra característica do verdadeiro sacerdote. O Padre Pio ficava, às vezes, até 14 horas no confessionário. E ali, meus irmãos, que ele salvava as almas. Eu disse, né? O padre que esteve comigo na Escola da Fé, o padre Giovanni, disse que as pessoas esperavam 3 meses, as mulheres, para se confessar, e os homens tinham que esperar 1 mês. Esse homem ficando, né, na fila, ele ficando no confessionário, né, até 14 horas por dia. Era como o curador, São João Maria Vianney. Aí a gente vê o verdadeiro sacerdote. O sacerdote que não gasta tempo para atender as pessoas na confissão. O sacerdote que não gasta um tempo do seu dia na adoração ao Santíssimo. Um sacerdote que não reza. Um sacerdote que não tem devoção à Virgem Maria. Um sacerdote que não celebra a sua missa bem celebrada, não entendeu a sua vocação. Porque ser sacerdote é salvar almas. E o sacerdote salva a alma como? Tirando o pecado. Jesus veio para tirar o pecado do mundo. São João Batista disse, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é que o sacerdote tira o pecado do povo? Com a pregação e com a confissão. Na pregação, ele toca o coração do fiel, faz o fiel cair no arrependimento, faz o fiel entender que ele está ferindo o coração de Deus com o seu pecado. E na confissão, ele recebe o perdão e muda de vida. Mas só o sacerdote pode fazer isso. Então, o sacerdote tem que ser sacerdote. O sacerdote não foi feito para outra coisa, né? A gente vê isso com clareza. Bem, um dos acontecimentos que marcou a vida do Padre Pio, né, foi exatamente no dia 20 de setembro de 1918, esse dia ficou marcado,
quando rezando diante do crucifixo, né, do coro da velha e pequena igreja, né, Padre Pio recebeu o maravilhoso presente dos estigmas. Maravilhoso presente porque é uma graça extraordinária, mas era muito sofrimento para ele. Né? Um dia, o Padre Giovanni contou no nosso programa que uma senhora perguntou ao Padre Pio assim: Padre Pio, os seus estigmas, essa ferida na sua mão, dói? Ele disse: não, não dói não. Jesus deu esses estigmas aqui para mim só para enfeitar a minha mão. O Padre Pio, ele era meio assim, meio duro às vezes, né? Brincalhão, mas é meio duro. Quer dizer, os estigmas eram para enfeitar a minha mão. Dói, sofria com uma ferida aberta nas duas mãos. Não era uma ferida assim, indolor. Não. Ele usava, inclusive, uma luva, né, sobre os estigmas. Inclusive, houve falsificações, gente dizendo que ele falsificou aquilo ali. Brincadeira. A igreja não teve dúvida nenhuma de mostrar que aquilo era real. Isso foi, né, colocado, inclusive, como exame na sua canonização. Muito bem. Então, assim viveu o Padre Pio, que morreu no dia 23 de setembro de 1968. Né? Bom, antes de a gente fazer uma reflexão aqui também sobre os pensamentos que o Padre Pio deixou, né? Há muitos livros que colocam os pensamentos do Padre Pio. Eu mesmo escrevi um livro que eu chamei de Ensinamentos dos Santos, esse livro aqui, onde eu coloco aqui uma coletânea de ensinamentos de vários santos, né? Entre eles Padre Pio, né? Coloco aqui também os ensinamentos de São Vicente de Paulo, São João Maria Vianney, São João Maria Escrivá, José Maria Escrivá, Santa Teresa da América, Los Andes, né? São Luís Maria de Grignon de Montfort, São Francisco de Assis, enfim, Santo Inácio de Loyola, São Felipe de Neri. É um livro onde eu coloco só pensamentos de santos, né? Não são santos doutores. Sobre santos doutores eu escrevi um outro livro que eu chamei de Na Escola dos Santos Doutores. Mas aqui, antes de nós colocarmos aqui alguns pensamentos desses que são muito profundos, eu gostaria de colocar aqui, por exemplo, alguns milagres, né, que o Padre Pio realmente realizou. Quando a gente fala de milagre, a gente sabe que milagre quem realiza é Deus. Mas por que os santos conseguem o milagre? Porque os santos, eles estão em comunhão com Deus. Deus está nele. Eles estão vazios de si, consequentemente cheios de Deus. Então, Deus que está neles, a intensidade da divindade neles, favorece a realização de milagres. É por isso que eles têm... Então, não é no poder humano, é no poder de Deus através deles que os milagres se realizam. É o que a igreja nos ensina. Bom, um milagre interessante do Padre Pio, né, o primeiro milagre atribuído a ele, né, aconteceu em 1908. Ele tinha uma tia que ele gostava muito, tia Daria, né, em Pietrelcina. E uma vez o Padre Pio estava coletando castanhas, tal, numa bolsa, e levou para essa tia que ele gostava muito. Muito bem, a tia comeu as castanhas, tal coisa, e ficou a bolsa lá guardada. Teve um dia que essa mulher sofreu um acidente. O acidente foi o seguinte: ela estava com uma vela acesa, chegou perto de uma gaveta onde o marido guardava pólvora, e o fogo se alastrou pela pólvora e queimou ela, pegou fogo nela. Ela imediatamente pegou aquela bolsa do Padre Pio, colocou no rosto, o fogo apagou e ela não teve dor, não teve nada. Ela percebeu que ali tinha a mão, a intercessão, né, do Padre Pio. Esse milagre foi narrado. Né? Outro milagre, que são muitos e muitos milagres, né, nos livros aí, e engraçados, são bem documentados. Né? As fontes que trazem esses milagres são bem documentados, porque o Padre Pio é aqui do século XX. Né? Então, um outro milagre interessante aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Faltava muito pão durante a guerra, né? E um dia em que faltava pão para os confrades, né? os capuchinhos, né? De repente, Padre Pio aparece lá na sala com uma cesta cheia de pães. Ninguém sabe de onde. Perguntaram a ele, falaram: foi um peregrino que passou aí que me entregou. Ninguém sabe explicar até hoje como é que foi esse milagre. Né? Uma outra vez, o Padre Pio foi celebrar a missa
né? E o frei lá, que o frade que era encarregado de colocar as hóstias para a missa, colocou poucas hóstias, né? E aí Padre Pio percebeu, né? Perceberam que as hóstias não seriam insuficientes para as pessoas comungarem, né? Mas, de repente, Padre Pio distribuiu hóstia para todo mundo e não sobrou hóstia. Parece que ele fez ali uma verdadeira multiplicação de hóstias. E essas coisas, esses milagres, né, foram assim, narrados por pessoas que conviveram com ele, né? Então, é uma coisa que é difícil da gente duvidar, né? Uma outra coisa interessante, o Padre Pio uma vez escreveu uma carta para uma jovem que precisava de uma orientação e que se aconselhava com ele, etc. Tal. E essa jovem um dia recebeu a carta do Padre Pio, sentou, assim, num lugar, uma espécie de uma montanha, numa colina, e começou a ler a carta. Só que bateu um vento e a carta escapou da mão dela e a carta foi, né, embora, né? Só que ela percebeu que a carta voou, de repente a carta parou em cima de uma pedra, né, numa ribanceira. E ela desceu, foi lá e pegou a carta e continuou lendo. Depois ela encontrou com o Padre Pio, e o Padre Pio falou para ela: minha filha, olha, da outra vez que você lê minha carta, tome mais cuidado, viu? Porque quando aquela carta caiu lá nas pedras, se eu não tivesse colocado meu pé lá, ela teria ido embora, você não ia poder ler minha carta mais, com os meus conselhos. Quer dizer, impressionante, ele tinha esse dom de ciência, né, de saber das coisas, né, sem que ninguém o contasse, né? Isto é muito interessante. Bom, fatos que eu vou contando aqui, existem filmes, né, já que narram essas coisas, né, que a gente pode ver, né, e que mostram a grandeza desse santo. Um outro milagre interessante que aconteceu com o Padre Pio foi durante a Segunda Guerra Mundial. Ele viveu a Segunda Guerra Mundial, vários milagres são narrados sobre o Padre Pio que aconteceram na Segunda Guerra Mundial. Interessante, né? O filho de uma senhora chamada Luísa, né, que era um oficial da Marinha Britânica Real, ele era assim, um motivo de angústia muito grande para sua mãe, né? Porque ela orava assim constantemente para a conversão, a salvação desse filho. E um dia, um viajante inglês chegou a São Giovanni Rotondo, trazendo alguns jornais ingleses, e Luísa quis ler os jornais. E ela leu notícias do afundamento do navio onde o filho dela estava. Aí ficou apavorada, né? E aí ela foi chorando conversar com o Padre Pio. O Padre Pio a consolou imediatamente e disse: quem lhe falou que seu filho morreu? Né? Na realidade, o Padre Pio já pôde dizer exatamente o nome e o endereço do hotel onde o jovem oficial estava depois de ter escapado do naufrágio que foi no Oceano Atlântico, né? Ele estava no hotel à espera de um novo cargo. Imediatamente, Luísa lhe enviou uma carta e depois de 15 dias recebeu a resposta do filho, confirmando tudo aquilo que o Padre Pio tinha dito. Quer dizer, são coisas realmente, sinais extraordinários da graça de Deus, da ação de Deus, né? A gente tem que acreditar nessas coisas, meus irmãos. Milagres existem, né? É a realidade do mundo espiritual que a gente muitas vezes não tem contato com ele, né? Mas que realmente e são muitos e muitos milagres do Padre Pio que eu não vou ter tempo aqui de relatar tudo, mas você pode depois, né, ver aí nos livros dele e outras coisas escritas. Eu gostaria de falar também da questão da bilocação. Várias pessoas testemunharam a questão da bilocação. Bilocação é a pessoa estar presente em dois lugares ao mesmo tempo. É claro que não há uma explicação científica para isso. É um efeito milagroso que não adianta querer entender. E são dois corpos ou não? Como é que não se sabe explicar isso, né? Bom, porque tudo que é milagre não tem explicação pela ciência, ultrapassa os limites da ciência. Bem, um caso de bilotação é da senhora Maria, que era a filha espiritual do Padre Pio, e ela conta o seguinte, que uma vez, durante a noite, eu estava rezando com meu irmão, quando de repente ele se sentiu adormecido. Ele, né,
se levantou imediatamente por ter recebido um tapa, né? E percebeu que a mão que o bateu estava coberta com uma luva, a luva do Padre Pio, né? Ele pensou que era Padre Pio, no dia seguinte perguntou para o Padre Pio se ele tinha lhe dado um tapa à noite. O Padre Pio disse: esse é o jeito certo de rezar? Deitado? É por isso que eu te dei um tapa para você levantar. Então, com o tapa, Padre Pio o levantou, chamando a sua atenção para o jeito correto de rezar. Só que o Padre Pio não estava ali, o Padre Pio estava lá, né, no convento dele. Né? Um outro caso que é contado aqui, também de bilocação do Padre Pio, de um oficial do exército italiano, que foi para a sacristia, né, e assistindo lá Padre Pio, ele disse: sim, aqui está ele, eu não estou errado. Ele se aproximou de Padre Pio, se ajoelhou em frente a ele, chorando, disse: Padre, obrigado por me salvar da morte. Que história foi essa? Aquele homem então contou, né, para aquelas pessoas que estavam lá a seguinte história. Veja que interessante. Que ele era um capitão da infantaria e um dia no campo de batalha, era a Segunda Guerra Mundial, um dia no campo de batalha, numa hora assim terrível, né, que perto dele, ele diz: eu vi um frade no meio da guerra que me disse o seguinte: Senhor, fique longe desse lugar. Né? Eu fui para ele e assim que me movi, um estouro de granada no mesmo lugar onde eu estava poucos segundos antes, né, abriu uma imensa cratera. Se eu tivesse ficado ali, eu teria morrido naquela hora. Eu me virei para achar o frade, mas ele não estava mais lá. Padre Pio estava em bilocação, tinha salvado a minha vida. Sabe, são histórias contadas pelas pessoas. Esse é um homem oficial do exército, um capitão da infantaria, não é uma pessoa qualquer. Né? Se ele não sai daquele lugar, porque um frade no meio da guerra apareceu para ele, mandou ele sair, né? Padre Pio. Bom, tem aí as razões para isso. Né? Um outro testemunho que é contado por um padre, interessante, é o chamado Padre Alberto, que conheceu o Padre Pio em 1917, ele contou o seguinte caso, interessante. Eu vi Padre Pio que se levantou em frente a uma janela enquanto eu estava olhando para a montanha. Eu cheguei para beijar a mão dele, mas ele notou minha presença. Eu notei que o braço dele estava rígido. Naquele momento eu ouvi que ele estava concedendo absolvição a alguém. Depois de um tempo, ele se sacudiu como se estivesse saindo de um sono. Ele me viu e me falou: você estava aqui? Eu o notei. Alguns dias depois, um telegrama foi recebido, né, de Torino, na Itália, e naquele telegrama alguém agradeceu o superior do convento porque ele tinha enviado o Padre Pio a Torino, né, para ajudar uma pessoa que estava morrendo. Né? Eu percebi que o homem estava morrendo no mesmo momento no qual o Padre Pio estava o abençoando em São Giovanni Rotondo. Obviamente, o superior do convento não tinha enviado Padre Pio a Torino. Eu sei, estava no convento, ao mesmo tempo estava em Torino, né, realizando aí essa salvação. Bom, casos assim também são muitos casos de bilocação. Eu levantei aqui pelo menos, né, aqui uns 5, 6 casos de bilocação que a gente pode constatando. É interessante o testemunho, esse aqui vale a pena a gente ler. O bispo que ordenou o Padre Pio, no dia 10 de agosto de 1910, na Catedral de Benevento, na Itália, teve a visita de Padre Pio antes de sua morte para receber o apoio espiritual dele. Padre Pio entrou lá em bilocação, o bispo que o, né, ordenou sacerdote. Também aqui há um testemunho, né, de Dom Orione. Dom Orione falou sobre a bilocação do Padre Pio. Ele disse: eu estava na igreja de São Pedro, em Roma, olha que interessante, para assistir à celebração da beatificação de Santa Teresa. Também estava Padre Pio, apesar dele estar, ao mesmo tempo, no convento dele.
Eu o vi, ele estava sorrindo, estava vindo para mim pela multidão. Mas quando eu estava perto, ele desapareceu. É interessante, né? Um bispo, Dom Orione, contando essa história. Né? Sabe, meus irmãos, aí vai muito desdobramento que a gente podia fazer dessas coisas. Por que Deus permite isso? Por que nesse caso sim? Por que naquele caso não? É difícil explicar. O importante é nós sermos devotos do Padre Pio. Né? Pedir a ele todos os dias a sua proteção, a sua intercessão, as graças necessárias para a nossa salvação, para a nossa santificação. Um outro caso interessante que é realmente real, não tem dúvida, pelo tanto de testemunhos que existem nos livros, são os casos de levitação. Levitação é a pessoa levantar. Ou seja, é como se a lei da gravidade não atuasse na pessoa. Não só ela levanta, mas também tem poder de levantar objetos. É chamada levitação. Tá? Dizem que às vezes o demônio também tem uma propriedade para fazer isso. Mas aí, evidentemente, só quando Deus permite. Tanto para o santo, né, como também para os demônios. Né? Não pode haver uma ação deste tipo, né, se realmente não houver aí a permissão de Deus. A gente sabe que essas coisas sobrenaturais só acontecem com a permissão de Deus. Mas no caso da levitação, né, a gente encontra o seguinte: em Bari, uma cidade da Itália durante a Segunda Guerra Mundial, ali se encontrava a sede do comando da Força Aérea Americana. Né? Muitos oficiais se dirigiam para ver o Padre Pio durante a guerra, inclusive o general comandante, que foi protagonista de um episódio impressionante. Né? Esse oficial americano, general, ele quis levar um esquadrão de bombeiros para destruir um depósito de material de guerra alemão, né, que se localizava exatamente próximo de São Giovanni Rotondo, que sabemos que os alemães, né, fizeram guerra na Itália. Muito bem, o general disse: quando os aviões estavam próximos do alvo, seus homens e ele viram no céu Padre Pio, monge, com as mãos erguidas. As bombas haviam caído nos bosques, os aviões haviam mudado o percurso, todos se perguntavam quem era aquele monge que os aviões tinham obedecido. Alguém falou para o general, né, que em San Giovanni Rotondo tinha um monge que fazia milagres, e ele decidiu que assim que o país estivesse livre, ele iria verificar quem era o monge que eles tinham visto no céu. Depois da guerra, o general foi ao convento dos capuchinhos com alguns pilotos, e entrando na sacristia, ele ficou de frente com vários monges. Ele não conhecia Padre Pio, entre os quais ele reconheceu imediatamente o monge que tinha parado os seus aviões. Era Padre Pio. Então, Padre Pio caminhou ao seu encontro e ao chegar perto dele, disse: então é você que quis matar todos nós? Porque ele ia explodir um depósito dos alemães ali do lado de... Né? Então, o Padre Pio afastou os aviões para, né, um outro lugar. Né? Então é você que quis matar todos nós? Iluminado pelo olhar e pelas palavras do padre, o general se convenceu que o monge tinha falado em inglês, porque ele era americano. Né? Tá aí. Esse era mais um dos dons do Padre Pio. Né? É impressionante essas coisas narradas por pessoas que têm uma credibilidade, né? Não é qualquer pessoa. Bom, outra coisa que no Padre Pio era impressionante era a devoção ao anjo da guarda. Ele conversava com o anjo da guarda como se fosse assim, duas pessoas normais conversando. Né? E recebia mensagens através do anjo da guarda de outras pessoas. Interessante. Vou contar aqui um caso, por exemplo. Um homem que era descendente de italiano e de americano, ele viveu na Califórnia, e frequentemente ele pedia ao seu anjo da guarda que, por piedade, levasse um importante recado ao Padre Pio. Um dia, depois da confissão, ele, né, falou na igreja com o Padre Pio e perguntou ao Padre Pio se o anjo da guarda havia lhe dado o recado. O Padre Pio respondeu: tu crês que eu sou surdo? Claro, você pensa que eu sou surdo? Né? E o Padre Pio, né,
repetiu o que ele, há poucos dias antes, havia dito ao seu anjo da guarda para dizer para o Padre Pio. Está aí. Né? Um outro testemunho, um padre chamado Línio, contou que estava rezando ao seu anjo da guarda para que interviesse e falasse ao Padre Pio em favor de uma senhora que estava muito mal. Né? Porém, parecia que as coisas não mudavam, não mudavam. Então, ele encontrou o Padre Pio e disse: Padre, pedi a meu anjo da guarda que pedisse ao Senhor por aquela senhora. É possível que não tenha feito? Respondeu o Padre Pio. E tu, o que crês? Que ele seja desobediente, como eu e você? Como diz, recebi o seu recado. Hoje não é desobediente. Você pediu, ele veio dar o recado. Quer dizer, isso, meus irmãos, mostra para nós o seguinte: o anjo da guarda existe. Nós podemos pedir ao nosso anjo da guarda que interceda por nós, né? Que haja numa situação difícil que a gente está vivendo, um recado urgente que você não consegue dar, não sei. Peça ao anjo, meu anjo, eu preciso disso urgente, não tem como fazer, interceda. Sabe, para que haja a ação sobrenatural, é preciso que haja a fé. É a fé que remove montanhas, Jesus disse. Então, se a gente não acredita, não tem devoção, não pede, não acontece. Né? Eu não vou detalhar aqui para você o que o anjo faz e o que o anjo não faz. Não é um programa sobre os anjos. Mas está aí. Né? Olha aqui uma outra história interessante contada pelo padre Eusébio. Né? O padre Eusébio conta o seguinte: ele estava viajando a Londres em um avião contra o conselho do Padre Pio, que não quis que eu usasse aquele meio de transporte. O Padre Pio falou: não vai nesse avião. Sabia que alguma coisa ia acontecer. Enquanto sobrevoávamos o Canal da Mancha, uma violenta tempestade abateu sobre o avião e nos encontrávamos em grave perigo. Entre o terror geral, eu recitei o ato de contrição e, não sabendo mais o que fazer, mandei ao Padre Pio um pedido pelo meu anjo da guarda, suplicando ajuda urgente. De regresso a San Giovanni Rotondo, fui ver o Padre Pio. Né? Menino, ele me disse, como estás? Passaste bem o tempo todo? Padre, eu disse, estive a ponto de morrer. Então, por que você me desobedeceu? Não falei para você não pegar aquele avião? Porém, eu rezei o meu anjo da guarda, e menos mal que ele chegou a tempo para socorrer vocês naquela tempestade lá do avião. Sabe, a gente fica assim meio estarrecido de ler essas coisas do Padre Pio, mas pelo testemunho das pessoas que contam, né, a gente também tem que acreditar. Bom, gente, aqui eu tenho tantas histórias, né, de ações do anjo da guarda, que, olha, nós já estamos aí com quase 45 minutos de programa, né, de conversa, e, nossa, eu não cheguei aqui, eu acho que nem um terço de tudo aquilo que a gente podia conversar. Outra coisa impressionante que eu queria também colocar, que é preciso dizer, era sobre o demônio. Né? Padre Pio, o demônio judiava muito dele, mas ele não tinha medo, não, porque ele sabia que Deus só permite o demônio agir contra uma pessoa quando Deus permite, e é porque a pessoa aguenta. Então, a gente não precisa ter medo, não. Deus permite o demônio agir, é preciso dizer isso, quando, no fundo, Deus daí vai tirar um bem. Agora, Deus só permite para aquelas pessoas que têm condição de suportar aquilo ali. Então, nós vamos ver que na vida de muitos santos, né? Então, o Padre Pio conta muitos casos, né? Por exemplo, as lutas entre Padre Pio e Satanás ficaram mais duras quando o Padre Pio livrou as almas possuídas pelo demônio, nos exorcismos, né? Mais de uma vez, falou ao padre Tarcísio de Cernivara que antes de ser exorcizado, o demônio gritava para o Padre Pio: Padre Pio, você nos dá mais preocupação do que São Miguel. E também, Padre Pio, não aliene as almas de nós, e nós não o molestaremos. Sabe, eu estou colocando isso daqui para dizer o seguinte: o demônio existe. Infelizmente, meus irmãos, às vezes, eu fico estarrecido de ver que, às vezes, até padre duvida da existência do demônio. Pelo amor de Deus. Não é?
o São João, na primeira carta dele, 1 João 3,8, São João diz: Jesus se manifestou para destruir a obra do demônio. São João fala claro, né? Primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 8. Jesus veio ao mundo para destruir a obra do demônio. Aí tem gente que diz que o demônio não existe. Então Jesus veio aqui fazer o quê? Morrer na cruz à toa? Viver 30 anos entre nós aí, um Deus humanado, humilhado como homem, à toa? Não. Não. São João Batista disse claro, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É pelo pecado que o demônio nos escraviza. E Cristo morreu na cruz para pagar a justiça divina, né? O preço do perdão do nosso pecado. E aí o demônio nos larga. Ou seja, aí ele destrói a obra do demônio. É por isso que os Padre Pio ficavam aí 14 horas no confessionário. Ali ele arranca o pecado da pessoa e arranca o demônio da vida da pessoa. Aí você encontra, às vezes, né, alguns teólogos modernos, eu costumo dizer mais moderno do que teólogo, que vem dizer que o demônio não existe, que anjo não existe, pelo amor de Deus. Nós temos que rasgar a Bíblia. A Bíblia fala mais de 300 vezes de anjo e de demônio. Tem que rasgar a Bíblia, jogar fora a tradição da igreja, desrespeitar o magistério da igreja para dizer que o demônio não existe. Então aqui o Padre Pio mostra isso, né? Tem uma carta que ele escreveu para o Padre Agostinho, no dia 18 de janeiro de 1912, em que ele diz assim: o Barba Azul não quer ser derrotado. Ele chamava o Barba Azul o demônio, né? Ele chegou a mim assumindo todas as formas. Durante vários dias vem visitar-me com seus espíritos infernais armados com bastões de ferro e de pedras. O pior é que eles vêm com seus próprios semblantes. Várias vezes eles me tiraram da cama, me arrastaram pelo chão, mas Jesus, Nossa Senhora, o anjo da guarda, São José e São Francisco estão frequentemente comigo, né? Ele disse que o demônio tirava ele da cama, até tirava a camisa dele para bater nele, para ele sofrer mais. Mas ele dizia, não tinha medo não, né? Porque Jesus estava com ele. Numa outra carta que ele escreveu ao Padre Agostinho, várias cartas, ele escreveu ao Padre Agostinho contando essas coisas do que acontecia com ele com relação ao demônio. Bem, não vou aqui ler tudo isso por causa do nosso tempo, porque eu quero também aproveitar aqui e colocar algumas reflexões que o Padre Pio deixou. Quero aproveitar aí esse nosso resto de conversa, né, para colocar algumas coisas interessantes. Por exemplo, o Padre Pio era muito devoto de Nossa Senhora, né? Ele dizia assim: a Imaculada Conceição, purifique meu coração para que eu possa melhor amar a Deus. Então, pedir a Nossa Senhora que purifique o nosso coração para que a gente ame mais a Deus. Depois, ele diz, né, que o coração de Jesus seja o seu sustento e o seu conforto nas tribulações. Então, na tristeza, tribulações, aflições, vá ao coração de Jesus. Que o coração de Jesus seja o seu sustento. E aí ele fala também, né, que nós devemos tomar muito cuidado com a nossa língua. Ele diz assim, né, temos tantos defeitos para criticar, então para que ficar criticando os defeitos dos outros? Tem tanto defeito na gente mesmo, para a gente criticar, por que a gente vai ficar criticando o defeito do outro, né? Ele chamava atenção também quando a gente está com medo de alguma coisa. Ele dizia assim, quando notamos que estamos com muito medo, é sinal que precisamos aumentar a nossa confiança em Deus. Então, o Padre Pio correlacionava. Medo é falta de confiança em Deus. Então, eu tenho que aumentar a confiança em Deus. E como é que eu aumento a minha confiança em Deus? Rezando. Rezando. Abrindo a Bíblia, por exemplo. Lendo um salmo, Salmo 90, o Salmo da Confiança, né? O salmo que tantos salmos manifestam confiança em Deus, Salmo 33, por exemplo, Salmo 22, do Bom Pastor, né? Ele fala o seguinte, né? Tenha Jesus Cristo em seu coração e todas as cruzes do mundo lhe parecerão rosas. Impressionante. Fazer cruz parecer com rosa é uma diferença, mas ele fala,
tenha Jesus no coração. Se você tiver... E ele viveu isso, né? Ele não está falando assim, da boca para fora, né? Ele fala assim, tudo que vem de Deus deixa a alma tranquila, mesmo diante das tribulações e das aflições. Sabe, se Deus permite uma tribulação, uma aflição, nós estamos com Deus, então ele diz, né? A alma fica tranquila, né? A agitação, a tribulação que não deixa a alma tranquila, o santo diz que não vem de Deus, é do demônio. Então você tem que realmente renunciar, expulsar essa preocupação, né? Outra coisa que ele diz, seja paciente e espere com confiança o tempo do Senhor. Está aí. Às vezes a gente pede as coisas para Deus, a gente tem pressa, a gente se desgasta, a gente, né, se cansa. Ele diz, tenha paciência, né? Tenha paciência, espere com confiança o tempo do Senhor. Não desista de rezar, não desista de esperar. Uma hora Deus age na nossa vida. Ele dizia, haja com retidão, mesmo se parecer que todo o inferno vai se voltar contra você. Haja com retidão, com verdade. Mesmo que o mundo inteiro, o inferno esteja contra você. Haja com retidão. Aí, meus irmãos, essa retidão, para nós, é a verdade de Deus. Nós estamos vivendo tempos difíceis, né? O Papa Bento XVI falava tanto da ditadura do relativismo. Ah, não existe a verdade, cada um faz a sua verdade. Não, existe a verdade. Eu sou a verdade, Jesus disse, né? Nosso catecismo da Igreja Católica tem a verdade que a Igreja nos ensina. Viver essa verdade, né? Não abrir mão disso. Outra frase bonita do Padre Pio, a mentira é como o óleo, que ao ser colocado na água sempre volta à superfície, né? Você põe o óleo na água, o óleo sobe. Por quê? Porque o óleo é mais leve do que a água. Então, ele diz, a mentira é assim. Não adianta você esconder a mentira, não, que a mentira aparece. Os antigos diziam que a mentira tem perna curta, né? Outra frase que eu gosto muito dele, a oração é a melhor maneira que temos para abrir o coração de Jesus. Olha que frase bonita, abrir o coração de Jesus. Qual é? A oração. Eu já falei, os santos todos, meus irmãos, todos eles se santificaram pela oração, pela palavra de Deus, pela penitência, né? A cruz deve ser o nosso pão cotidiano. Não ter medo da cruz. Ele diz, a cruz deve ser o nosso pão cotidiano, oferecer a Deus. Todas as cruzes, pequenas e grandes. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia, por que a Santa Teresinha do Menino Jesus, ela aparece com um crucifixo na mão e uma porção de rosas pequenas, né? Porque ela dizia, são as rosinhas que eu jogo para Jesus. Ou seja, as contrariedades, as pequenas cruzes, os aborrecimentos, as pequenas dores, as humilhações, aquela pessoa chata do meu lado, que me, né, não sei, que me tira a paz, eu entrego para Jesus. Eu não fico revoltado, eu não fico irritado, eu não fico lamuriando, não, eu jogo para Jesus. É o que o Padre Pio fala aqui, né? Ele diz, a cruz deve ser o nosso pão cotidiano, né? Lembre-se de que quanto mais uma alma é agradável a Deus, mais deverá ser provada. Por isso, coragem e sempre para frente, não tenha medo, né? As provações que Deus permite, ele é fiel, ele permite dentro, né, da nossa capacidade. São Paulo fala isso na primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 10, versículo 30, mais ou menos. São Paulo fala, Deus é fiel. Ele não permite que nós sejamos tentados além da nossa força. E junto com a tentação, São Paulo diz, ele nos dá o meio de nós sairmos dela. Sairmos da tentação. Então, é resistir. Resistir na fé, resistir na confiança, né? É sempre necessário ir para a frente, diz Padre Pio. Nunca para trás na vida espiritual. O barco que para, em vez de ir adiante, é empurrado para trás pelo vento. É verdade, né? Se o barco para, desliga o motor, ou se os marujos param de remar, o barco vai em sentido contrário. Bom,
esses pensamentos que eu estou colocando aqui são apenas alguns que eu escolhi, né, de muita coisa que o Padre Pio deixou escrito. Vale a pena, né? Não pense você que está me acompanhando aí, eu agradeço as pessoas que estão aí, estou vendo aí o Ricardo Gonçalves, né? As pessoas estão me cumprimentando, quero dizer boa noite a todos vocês, esqueci de dizer lá no começo, né? Mas não pense que esse programa aqui eu esgotei as coisas de Padre Pio, mas nem de longe, né? Nem de longe. Eu recomendo que você adquira um livro do Padre Pio sobre a vida dele, tem outros livros que são só de pensamentos dele, né? Vale a pena, sabe? É um aprofundamento, sabe? É um retiro espiritual que a gente faz. Muitas vezes a gente não tem condição de ir para um retiro, passar 2, 3 dias. Pega um livro desse, tem? Vai para um canto aí, ou na sua casa mesmo. Você pode fazer um deserto na cidade. Aquilo que Jesus diz, entra no teu quarto, fecha a porta, está ali com Deus. Sabe, às vezes um livro com a história de um santo, a vida. Quantas e quantas pessoas, meus irmãos, se converteram lendo a vida de um santo. Eu posso citar para vocês 2 gigantes. Santo Inácio de Loyola, você sabe, se machucou numa guerra lá na Espanha, vai para o hospital, no hospital começou a ler a vida de Jesus, se converteu até o ponto que deixou o exército espanhol e foi fundar o exército de Cristo, a Companhia de Jesus. Você sabe que companhia é o nome de um grupo de soldados. Só que ele fundou a Companhia de Jesus. Santa Edith Stein era judia, não era cristã, não era católica. Passou uma noite lendo o livro da vida de Santa Teresa d'Ávila. No dia seguinte, ela disse, eu vou ser católica, eu quero ser batizada. E foi batizada, se tornou santa, morreu mártir no campo de concentração em Auschwitz, na Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, lendo a vida de um santo. Então, eu trago aqui, né, essa conversa ao Padre Pio, mas nem de perto esgotar tudo que ele disse, porque tem muito mais coisa. Ok? Bem, mais uma coisinha para a gente encerrar o nosso programa. Ele não é nem um programa, é uma conversa, né? O programa é na televisão. O Padre Pio diz assim, a obediência é mais bela quando é mais amarga. Bonito, né? Quanto mais difícil for você obedecer, né? O seu superior, o seu patrão, né? Mais, né? Ele diz, ela é bela, né? A maior miséria da alma é a de acreditar-se forte. Olha, eu sou forte. Cuidado, ele diz, essa é a maior miséria da alma, porque se você se acha forte, você não se cuida. E você não se cuida, não reza, você cai. Então, sentir-se fraco é uma virtude. Por quê? Porque se você conhece a sua miséria, a sua fraqueza, opa, você se agarra com Deus, se agarra com a Virgem Maria, se agarra com São José, se agarra com, né, os arcanjos de Deus, aí você fica forte. Né? É a Deus que você deve recorrer face aos assaltos do demônio. Corre para Deus. Né? O demônio nunca conseguirá demover uma alma que está agarrada à cruz. Olha que bonito, né? O demônio nunca conseguirá demover uma alma que está agarrada à cruz, ou seja, que medita na paixão de Jesus, tem amor ao Cristo crucificado, tem amor ao Cristo flagelado, tem amor ao Cristo coroado de espinho, né? Que reza aí o seu texto da misericórdia, por exemplo. Né? Essa alma agarrada à cruz, o demônio não consegue demover. Né? Olha, eu gosto também disso daqui. Tenha paciência ao preservar este santo exercício da meditação. E conforma-te com começar dando pequenos passos, até que tenhas 2 pernas para correr e asas para voar. Então, aqui ele compara a comparação, né? Você começa andando devagarinho, daqui a pouco você está correndo, daqui a pouco você levanta voo. É a meditação. Mas aí tem que gastar tempo, todo dia um pouco. Meditação da palavra de Deus, meditação de um bom livro. Começa a andar devagar,
Daqui a pouco você está correndo, daqui a pouco você começa até a levantar voo. Não é? Refletir cada dia um pouco. Se é de noite, a luz tênue da lâmpada e entre a esterilidade e a impotência do espírito. E se for de dia, no gozo e na luz deslumbrante da alma. A oração deve ser insistente, já que a insistência põe de manifesto a fé. Olha aí. Por que Deus manda a gente insistir? Porque, olha que ele fala aqui, a insistência põe de manifesto a fé. Quando você pede, não deixa de pedir, não desiste, você está dizendo para Deus, eu creio, eu tenho fé. É como aquela criança que quer um negócio do pai, então ela fica atormentando o pai. Por quê? Porque ela sabe que o pai pode dar aquilo para ela. O pai tem aquilo que ela quer. Então ela fica ali. Ou seja, ela manifesta a fé no pai. Nós também temos que manifestar a fé em Deus. O último pensamento, meus irmãos, para a gente terminar nossa reflexão. Né? Refletir e tende sempre diante dos olhos da mente a grande humildade da Mãe de Deus e Mãe Nossa. Na medida que cresciam nela os dons do céu, aprofundava-se cada vez mais nela a humildade. Está aí, né? Viver a humildade. Quanto mais Maria crescia em graça, mais ela crescia também em humildade. É o que o Padre Pio recomenda. Eu quero terminar, meus irmãos, essa conversa, primeiro agradecendo a vocês todos que estiveram comigo aqui, Giovana, Leni Duarte, boa noite. Né? Eu quero rezar com você um instante agora ao Santo Padre Pio. Nós já estamos na festa do Padre Pio. Por quê? A festa do Padre Pio é amanhã, mas você sabe muito bem que a festa litúrgica na igreja já começa no dia anterior, a partir das 6 horas. Então, já é festa do Padre Pio. Por isso que nós deixamos a nossa live hoje para de noite também. Então, Santo Padre Pio, que viveste aqui na terra, segundo a vontade de Deus, agradando a Deus em tudo. E morreu para si mesmo, para viver totalmente para Deus e para as pessoas. Santo Padre Pio, nesta noite, eu quero pedir a todos esses meus irmãos que me acompanharam por 1 hora nessa reflexão sobre a tua vida, seus milagres, suas bilocações, seus ensinamentos, conceda-lhes, né? Interceda junto de Deus para que eles consigam as graças necessárias para o que precisam hoje, para o corpo, para a alma, saúde do corpo, saúde da alma, para as suas famílias. Né? Padre Pio, quero pedir pelas pessoas que estão deprimidas nesta noite, as pessoas que estão angustiadas, atribuladas, nervosas, as pessoas, Padre Pio, quem sabe que estão presas, as pessoas que estão aí desesperadas, angustiadas, quem sabe pessoas que estão aí, né, já no limiar da morte, para que Deus conceda-lhes o perdão dos seus pecados, a salvação eterna. E queremos, Padre Pio, né, pedir ao nosso anjo da guarda, de todos nós, que leve até o Senhor aí as nossas orações, os nossos pedidos, né, e que fortaleça no nosso coração a vontade de amar a Deus, a vontade de servir a igreja, a vontade de fazer o bem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, meus irmãos que me acompanharam. Tenham um santo domingo abençoado, um santo sábado e também domingo abençoado pelo Padre Pio. Um grande abraço a todos vocês.